Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos iniciar com uma oração, do Santíssimo Sacramento, da imagem de Nossa Senhora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, seja da sabedoria, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, agora nós vamos falar de modo especial sobre o valor do tempo. Depois a Madre Santíssima vai estar falando justamente sobre as santas amizades, amizades santas. Quando nós tratamos do tempo, o tempo ele é muito precioso para todos nós. De modo especial, quando nós damos valor a ele. E o tempo ele se torna grandioso quando nós temos grandes ideais. No decorrer da caminhada, nós encontramos pessoas que são um pouco preguiçosas ou que não dão valor ao tempo, não dão valor às coisas que têm, que possuem. Isso é um problema, porque isso se torna um ato de ingratidão com Deus. A gente recorda aqueles que já fizeram exercícios inacianos, Santo Inácio de Loyola, que Santo Inácio ele trata de tudo que Deus tem criado para o homem, para que possamos chegar ao nosso fim, que é Deus. E o tempo entra nisso também, nesse estado, justamente que deve nos favorecer a render a glória devida a Deus. Por isso nós temos que aproveitar sempre cada instante, cada momento, cada segundo. São Boaventura dizia que não existe perda de tempo comparada, ou seja, não existe perda maior do que a perda de tempo. Porque, ou seja, o tempo bem aproveitado, nós vamos aprender a glorificar a Deus. Por isso, quando a gente olha para o exercício inaciano, para Santo Inácio, quando ele trata do princípio e fundamento, o homem, quando está bem alicerçado nas coisas que faz diante de Deus, ele vai valorizar tudo aquilo que Deus lhe dá, especialmente cada segundo do seu tempo. E o tempo ele vai valorizar de um modo grandioso, ao modo que ele possa sempre render a coração do homem. Ou seja, a gente não pode perder tempo para evangelizar. Nós temos que evangelizar e evangelizar com grandeza, grandeza de ânimo, grandeza de cultura, grandeza na formação, na espiritualidade, no humano num todo. Por isso é necessário cada um olhar para dentro de si e ver como aproveita o próprio tempo para poder crescer diante de Deus. Santo Inácio, quando ele coloca ali no princípio fundamento, nós vamos compreender também justamente como a gente vive esse aproveitamento do tempo a cada instante da vida. Nós vamos olhar e descobrir às vezes no pecado, no defeito dominante, que nós somos às vezes ancorados e não aproveitamos o tempo necessário. Ancorados é como um navio que solta a âncora no fundo do mar e não pode navegar. E muitas vezes é justamente o pecado da tibieza, preguiça, que vai nos impedir de navegar mar adentro nesse âmbito da evangelização, da cultura, de poder prolongar a encarnação do Verbo, como dizem as nossas constituições. Então nós temos que aprender, de modo introdutório, a valorizar o tempo. Isso aí os santos foram mestres na arte de aproveitar cada instante para render a glória devida a Deus. Agora, como aproveitar esse tempo? Como viver isso de modo especial? Santo Afonso nos ensina o seguinte: sejamos diligentes em olhar de modo especial como impregnar o tempo que Deus nos dá. Nós temos que ser espertos, astutos, ou seja, temos que planejar as coisas diante de Deus. Isso aí entra, por exemplo, a reforma de vida, que cada um de nós tem que fazer, quando faz exercício espiritual, ou no acompanhamento espiritual, na direção espiritual. Você tem que ter um horário ao qual você acorda, vai trabalhar, vai estudar, vai brincar, vai se divertir, ou seja, tudo que você faz, não é que você tem que ser regrado de modo quadrado, fechado, mas ao mesmo tempo tem que ter disciplina. Por quê? Porque as coisas de Deus, elas são belas, elas são organizadas. A disciplina encanta as pessoas. Por isso que a gente olha, por exemplo, o horário em si, o amanhecer, o meio-dia, o entardecer, a noite, tudo isso entra justamente na programação das coisas de Deus.
né? Isso vai ser particularmente grandioso quando você para e começa a ver a ordem das coisas quando elas são bem aproveitadas em seu tempo, no momento certo. Quando você estuda na hora de estudar, Deus te abençoa. Então o estudo, ele dá frutos. Quando você trabalha bem na hora de trabalhar, Deus vai abençoar também, isso vai te santificar, isso vai dar frutos na hora de evangelizar, na hora de se formar, na hora de aproveitar cada tempo, cada instante. Vou dar um pequeno exemplo de como aproveitar o tempo. Os santos, por exemplo, São Francisco de Borja, ele estava tão compenetrado com a verdade de aproveitar o tempo, que consagrava cada instante da sua vida a Deus. Então ele não deixava passar um instante, um segundo, justamente despercebido, sem render o devido louvor a Deus. São João Bosco se diz que tinha uma carta, escrita em seu quarto, com a seguinte frase: cada momento do tempo é um tesouro. Então, ou seja, se você parar para ver no decorrer do tempo, você consegue às vezes 20 minutos de manhã, ou antes de acordar mais cedo, depois uns 10, 15 minutos à tarde, 20 minutos, à noite também. Então, no decorrer da caminhada, você consegue 1 hora por dia. Bom, vamos dizer que todo dia você consiga arrecadar e juntar no seu tempo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, 1 hora. Será que vai fazer tanta diferença? Talvez olhar assim, olhando a curto prazo, um dia, uma semana não é muita coisa. Mas nós olhamos em 30 dias do mês, são 30 horas. Isso se você aproveitar somente das coisas que você tem que fazer, 1 hora por dia. Se você pegar mais tempo ainda, um pequeno exemplo, se dedicando para formação, para estudar, ou para rezar, que seja, a gente pode ver daqui a pouco isso, mas alguns minutos a mais, talvez, principalmente o sábado, que às vezes alguns passam o dia inteiro, muitas vezes sem fazer nada. O Paulo, a Débora, eu sei que aproveitam especialmente o tempo de modo grandioso, são extremamente organizados. Mas tem pessoas que às vezes não aproveitam. Nós vamos dizer que uma pessoa aproveite bem e consiga só juntar 1 hora por dia, 30 horas por mês. No mês você tem 30 horas. Em 10 meses são 300 horas. Em 12 são 360 horas. Será que em 360 horas, por exemplo, você não conseguiria ler a Sagrada Escritura? Não conseguiria ler outros livros? Não conseguiria se formar de um modo diferente? Quantos terços você poderia rezar em 360 horas? Olha, mas eu não tenho as 360 de uma vez. É por isso que é necessário ser mestre em aproveitar o tempo em cada instante. Um exemplo: eu vou na padaria buscar pão. Rezo um mistério do terço enquanto vou. O mistério do terço dura alguns minutos. Quando você vai ali caminhando, você reza um mistério, ou na ida e na volta, pensa que nós rezamos um mistério. Quando você faz outra coisa, você reza outro mistério. Eu lembro que no seminário, o tempo que a gente mais aproveitava era quando era mais apertado, era mais difícil. Por exemplo, eu e o Padre Davidson, a gente foi Bedel do Seminário Menor há um tempo, e a gente não tinha muito tempo para estudar, então a gente tinha que aproveitar o horário que tínhamos. A gente tinha que construir um seminário na época, uma cozinha, estava começando a construir o seminário menor, e justamente na cozinha que a gente estava construindo, a gente tinha que buscar areia. A gente buscava areia perto do rio, lá no Marcilac, em Parelheiros, na zona sul de São Paulo. A gente ia com a Kombi para buscar areia. Era cenarista, tinha estudado a manhã inteira, depois do almoço ia com a Kombi a velha que tinha o seminário, para buscar areia. Mas era o tempo que a gente tinha também para estudar. A gente estudava latim nesse tempo, enquanto ia buscar areia no rio. Então eu ia dirigindo, para descer a apostila, a gente ia repassando a matéria, ou as definições, e era o tempo que a gente tinha. Esse ano, por mais que foi o mais difícil, de questão de tempo, assim, que a gente era Bedel, ajudava no seminário menor, foi o ano que a gente mais aprovou nas matérias e com as melhores notas. Mas é justamente isso, porque foi o ano que a gente conseguiu aproveitar melhor os horários e o tempo. Então, é saber planejar-se diante de Deus nesse sentido. É saber justamente valorizar cada instante do tempo. E ver que esse tempo é precioso porque ele é dado por Deus. A gente rende glória a Deus em cada instante do tempo. Então, nós somos chamados a ver o tempo que você precisa para se formar. Que livro você vai ler? Pedir conselho ao diretor espiritual, o padre que te acompanha, mas um plano de vida na formação também. Não só esperar que as coisas caiam do céu, mas correr atrás, você ler. A gente vê muitas vezes no decorrer da vida encontra pessoas que estão ancoradas, por exemplo, na faculdade, para poder render as provas, acabar com as leituras obrigatórias, e são livros às vezes assim, de grosso, e conseguem ler, e estudam,
Então, ou seja, no decorrer da vida, nós podemos fazer muito mais também se a gente colocar um ideal nobre, que é entender que é para a glória de Deus e salvação das almas. Entender que a formação que nós vamos adquirir não é só para a gente, é para transmitir para outros. Eu, quando estudo alguma coisa, para preparar uma homilia, um retiro espiritual, eu não penso só em mim. Eu tenho que pensar em como eu vou transmitir para outra pessoa. Então eu tenho que assimilar ao modo que os outros assimilam também. E sabendo de acordo com quem é a pessoa que está diante de mim, eu tenho que me preparar de acordo ao público que eu vou falar. Dependendo da comunidade que eu vou falar, eu tenho que mudar a homilia, às vezes, de domingo, por exemplo. Então, ou seja, se a pessoa, uma comunidade tem mais jovens, tem mais idosos, e assim por diante, tem pessoas mais atentas, se tem pessoas menos atentas, assim como Paulo e Rico, por exemplo, eles estão um pouquinho dormidos, distraídos, eu tenho que falar Paulo, aí pronto. É diferente, né? Mas, às vezes, você tem que saber encaixar de acordo com a situação. Então, ou seja, isso é necessário se preparar, para você se dar conta da batalha que você vai enfrentar diante de si. Por isso que quando você aproveita o tempo, você se prepara para ele, e aí ele dá frutos, porque Deus abençoa. A pessoa que desperdiça o tempo, ela não recebe tanto diante de Deus. Então é necessário, mediante tudo isso, a compreender também, a ver o que te faz perder tempo. Exame de consciência, parar, se examinar e ver aonde você tem perdido isso tão precioso que Deus tanto te dá. Que você tem usado a cada instante realmente para glorificar a Deus, levar a salvação das almas. Isso aí entra, né, ou seja, não é só a formação religiosa, entra as orações, como a gente falou, né, aproveitar o instante para poder rezar aqui e ali, né, o estudar, o memorizar as coisas, o aprender, o ler livros. Né. Eu conheci um jovem, certa vez, ele tinha um propósito de ler 10 páginas de um livro sempre quando acordasse. Né. E eu recordo quando eu fui visitar uma vez a casa dele, e no quarto dele, assim no canto, tinha na mesa uma pilha de livros que ele já tinha lido. Ele não tinha muito espaço na casa dele, era uma casa simples, mas aqueles livros ele tinha lido somente ao acordar mais cedo para ler 10 páginas. Todo dia ler 10 páginas. Num mês, quantas páginas você consegue ler? Em 10 dias você lê praticamente 100 páginas. Ou seja, ninguém se lê, ou seja, então você vai acabar lendo 10, 20, 30, 40, 50, você pensa que não, você lê um livro, se for grosso, se for pequeno que seja. Então, ou seja, é o ideal que a gente tem na vida. Se nós tivermos ideais nobres e grandiosos, nós vamos aproveitá-los. Agora, se você não tem um ideal nobre e grandioso, como é que fica? Então, ou seja, a santidade, ela consiste para onde a gente caminha. Então, uma das coisas que nos impede justamente é a preguiça. É como alguns falam, eu sou muito preguiçoso. Tem que fazer, colocar o relógio para despertar. Muitos celulares, todo mundo tem praticamente, chamada soneca. Eu sempre repito isso, que a soneca do celular é o despertador do celular. A questão da soneca, isso deve ser invenção do diabo. Só pode, porque você acorda o dia na preguiça. Você nem acorda no outro dia, antes de dormir, e já vai acordar outro dia como um fracassado. E vai acordar outro dia pecando. Ou seja, já coloca um propósito de pecar na preguiça. Então assim, não, vou deixar aqui 10 minutos de soneca. Se fosse para levantar às 6h10, você não colocaria 6 horas. Coloca 6h10. Não, então, ou seja, o demônio tenta nisso, de não aproveitar bem o tempo. Deu 6 horas, desperta. Muita gente coloca a bendita soneca. Paulo e a Débora estão rindo aqui, mas eles não fazem isso. Tenho certeza que não. Acho que a Débora nem coloca o despertador. Brincadeira, viu? Mas bem, entra da nossa parte aprender a valorizar. Porque se você prestar atenção, 10 minutos de soneca, você colocasse assim, o propósito de acordar esse horário, e vou rezar, aproveitar esses 10 minutos que colocaria na soneca, e vou rezar o mistério do terço. E em 10 minutos você reza mais do que o mistério do terço. Então, ou seja, eu vou rezar isso, vou oferecer 2 mistérios que seja pela salvação da minha família, para que eles possam se salvar, para que meu pai e minha mãe se salvem, meus irmãos, irmãs, as almas que Deus confia ao seu apostolado. Então, ou seja, entra justamente diante disso e saber valorizar esse tempo. E o tempo, o dia, nos chama a compreender o que você oferta a Deus. Um pequeno exemplo no meio disso entra que o tempo para nós é um sinônimo de eternidade. Porque cada instante, cada ato que nós realizamos é um ecoar para a eternidade.
Tudo que nós fazemos vai entrar na história diante de Deus, diante do mundo. Então nós somos chamados a parar e olhar e ver assim, o que Deus pede a cada um de nós, para valorizar o tempo. E como você oferta o tempo. Um pequeno exemplo. O dia tem 24 horas. Se você oferta 10% do seu dia a Deus, são 2 horas e 40 minutos. Para você dedicar em oração ou informação, algo do tipo religioso, espiritual, né? Humana. Então você dedicar isso, talvez ele a Deus assim dedicado, 10% do seu dia, você precisaria de 2 horas e 40. Eu não sou matemático, mas eu acho que é mais ou menos isso. Então, assim, 2 horas e 40. 1% seria 24 minutos. Então, ou seja, se você tem pessoas que não rezam o terço todos os dias, e o terço dura aí 20, 25 minutos, dependendo de alguns que rezam mais rápido, menos, né? Então varia. Então vamos dizer que uma pessoa que reza o terço em 20 minutos, 22 minutos. Mas eu rezo o terço todos os dias. Que bom, maravilha. Mas não reza mais nada além disso, ou não se dedica na vida espiritual, mais em um sentido de meditação, algo a mais do que isso. Ela pode concluir o dia dizendo que ela não ofertou nem 1% do dia a Deus. Se ela não concluiu os 24 minutos, vamos dizer assim. Então, ou seja, são chamados a olhar e realmente ver como o demônio tenta iludir a gente. É como algumas pessoas falam, não, mas eu rezo antes de dormir. E como é que reza, padre? Eu rezo no Pai Nosso, 3 Ave Maria antes de dormir. 3 Ave Maria, uma Ave Maria não dura 30 segundos, se você olhar no relógio direito. Né? Então, ou seja, um Pai Nosso, 3 Ave Marias, 1 minuto e meio, 2 minutos de oração, ainda acha que é cristão? Ou seja, ainda acha que é um católico? Ainda espera muito de Deus? Então, ou seja, é necessário aprender a valorizar o tempo que nós temos. A regrar-se nas redes sociais. Não é só o deixar, eu não vou usar mais rede social no tempo da Quaresma, da Semana Santa. Às vezes nós precisamos por algum motivo. Não pode ser que também te peça de algum outro jeito, né, de crescer. Mas a questão é a seguinte, tudo bem, você não vai usar. E o tempo que você tem, como você vai impregnar ele? Porque não é só o estudar. O aproveitamento do tempo implica também a diversão. A brincar, a eutrapélia, a virtude da eutrapélia, o se divertir. Alguns fazem isso muito bem, só vivem de diversão em diversão, né? Mas é saber aproveitar esse tempo, né, diante de Deus, da diversão, né? Brincar, fazer as coisas santas, manter a alegria, os propósitos, né, da família, como eu vou chegar diante da família e vou falar com eles, né? Como eu vou chegar no meu trabalho e vou aproveitar o instante de tempo que eu tenho para evangelizar, né? Então, ou seja, a gente precisa aprender a valorizar o tempo que Deus nos dá. Porque justamente o demônio tenta nos fazer o quê? A desperdiçar o tempo. Tenta justamente nos fazer a não valorizar isso. Por quê? Ele sabe que o tempo impregnado se torna um grande ato de culto de amor a Deus. A gente pode entender que o tempo é uma antecipação da vida eterna. É o que você vai viver aqui, é o que você espera da eternidade. Então o modo em que você faz as coisas que nós fazemos, é o que nós esperamos diante de Deus depois. Por isso a gente é chamado a contemplar cada instante da nossa vida. Entender que o tempo não nos pertence. Temos que aproveitar enquanto nós temos o tempo, né? Na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 10, enquanto nós temos o tempo, aproveitar esse momento, entender que justamente outra coisa que valoriza sobre o tempo, a gente termina aqui recordando uma passagem que nós meditamos muito no exercício espiritual, né? Justamente a passagem de Daniel, capítulo 5, versículo 25 ao 28. A gente recorda aquela festa que o rei Baltazar deu aos seus convidados, aos seus nobres da corte, às suas concubinas e assim por diante, que festejou de modo especial, usando os vasos sagrados do templo também, no Deus sacrilégio, assim por diante. E ali aparece justamente na parede, ali se lê, né, claramente Daniel, o próprio Daniel, aquele dedo que aparece escrevendo as palavras, né, Mené, Tekel, Peres. E justamente, ou seja, vai entrar o significado, depois ninguém consegue decifrar, vamos chamar o profeta Daniel para justamente interpretar aquilo, e ali a gente consegue compreender e ver justamente o grande problema que vai entrar, né? Ou seja, fosse pesado, não tinha peso, medido sem medida, e foi pedido contas do seu reino. Nisso a gente aprende que se nós não valorizarmos o tempo de hoje que Deus nos dá, porque Deus terá que nos dar um novo dia amanhã.
né? O propósito de buscar a santidade amanhã ou depois, isso é um propósito de fracasso, né? É como quando chega e fala do ano, a pessoa fala, que vem eu vou ser melhor. Isso é uma tentação do diabo. Tem que ser agora, hoje, eu tenho que converter hoje, não amanhã, não é semana que vem, não é mês que vem. Porque o demônio tenta justamente com isso, vai te fazer perder mais um pouco de tempo, vai te manter no ócio, né, do desânimo, do pecado, justamente ele tem enraizado, né, naquilo que te pode te afastar de Deus. Por isso, abrir os olhos, né, na relação com Deus e valorizar aquilo que Deus nos dá. O tempo do cristão é enriquecido, né, justamente pela presença do Eterno. Entender que os atos que nós realizamos são atos eternos. Tudo que a gente faz, de bom e de ruim também. Então a gente pode olhar para trás e falar, nossa, eu cometi tanto pecado, cometi tanto erro, não aproveitei o tempo, fui preguiçoso ali, não valorizando aquilo que Deus dava. O que tem que fazer para chegar agora? Sentar e começar uma nova vida. Pensar realmente o que você pode fazer para render ali o culto devido a Deus. Seja em mensagens, conversas, brincadeiras, no estudo, na formação, na faculdade. Eu vi uma história uma vez de um rapaz que na faculdade ia para a escola e justamente na escola os alunos brincavam, conversavam e levavam aquele fone grande de ouvido, né, que coloca na cabeça. Alguns achavam que ele estava escutando música. Era uma sala de aula, uma escola muito bagunceira, muito complicada. Então, vocês sempre achavam isso? Até um dia que um professor, nem professor substituto, outros professores, que eles não davam atenção para nada, mas conseguiram um professor bom, né, que começou a mudar aquela sala. E aquele professor, quando ele chega, ele vê aquele aluno, aquele fone de ouvido, ele vê ele quieto, e perguntou lá, pediu para ele tirar o fone. E falou para ele, filho, tira esse fone, você não pode usar isso dentro da sala de aula. E ele justamente disse, não, professor, ele tira, ele dá para o professor e mostra que não tem música nenhum, áudio nenhum. Foi você ter só para poder estudar. Eles estão toda hora bagunçando, falando, conversando, então eu quero concentrar. Eles acham que eu estou no meu canto estudando música, mas eu estou estudando. E eles seguiram assim, aproveitando o tempo. Ou seja, esse testemunho desse professor sobre esse aluno é grandioso. Que em meio ao tormento, ele conseguiu colocar os meios para aproveitar o tempo. Então nós podemos fazer o mesmo. Em meio às dificuldades, às bagunças deste mundo, aproveitar o tempo, quando você está no ônibus para ir trabalhar, para estudar, ou na própria casa em si. O que nós precisamos para ser santo, como São Tomás de Aquino dizia, é querer. A santidade é querendo, simplesmente. A gente recorda justamente, por exemplo, o Padre Guarda ensina muito isso para a gente, a valorizar o tempo presente, a cada instante, a cada momento da vida. Então, ou seja, não ter medo da santidade. A santidade é justamente para aqueles que vivem a audácia, de aproveitar cada instante. Padre, então eu vou levantar às 3 da manhã para começar a estudar, para começar a ler, rezar. Não faça propósito assim, porque será um fracasso. Você vai levantar um dia ou dois, depois vai desistir. Então as coisas, gente, Deus tem que ser bem organizadas, pensadas, discernidas. Discerne com o padre, do espiritual, planeje o que você pode fazer, como realmente você pode organizar a sua vida, porque deste modo vai poder fazer muito. Porque aqueles também que tentam abraçar o mundo, acham que vai fazer muitas coisas, aproveitando cada segundo, cada instante, às vezes esquecem de viver a alegria, a caridade, a bondade com o próximo. E isso é necessário numa vida familiar, religiosa, na vida humana, no dia a dia. Então você tem que orar para tudo. Na hora de descansar e de brincar, é hora de brincar, é hora de descansar. A hora de se divertir, é hora de se divertir, de escutar música. Só que, ou seja, a vida não pode ser regrada de diversão nesse sentido. Ela tem que ter sua disciplina, justamente a beleza das coisas diante de Deus, é que elas são ordenadas, elas são disciplinadas, elas são bem realizadas e bem feitas. Então, peçamos a Nossa Senhora essa graça, poder aproveitar cada tempo, cada instante da vida, como nos ensina mesmo Santo Inácio, São Tomás de Aquino também, justamente nesse sentido de ver aquilo que Deus criou para o homem, para que nós possamos chegar até Deus. Valorizar o tempo, valorizar a cada instante, cada coisa que nós temos diante de nós. Pois um tempo bem impregnado renderá muita glória a Deus e salvará muitas almas, especialmente as nossas. Então, ou seja, peçamos à Santíssima Virgem Maria essa grandiosa graça de poder viver o culto de amor a Deus, a adoração, e entender que todos os atos que nós realizamos entram nessa inscrição para a glória da vida eterna. E quando nós, justamente, impregnamos bem aquilo que Deus nos dá, Ele justamente vai multiplicar. É o dobro 100 vezes mais a vida eterna. Quando a gente entende que tudo vem de Deus, procede de Deus, se deve voltar a Deus,
como a gente falou ali, os 10%, 1% a Deus que seja do dia, uns 24 minutos, né? Ou seja, apertar a cada instante, a cada segundo em si, a gente vai compreender que toda a nossa vida deve decorrer para a maior honra e glória de Deus e salvação das almas, como nos ensina Santo Inácio de Loyola. Nossa Senhora, então, nos conceda essa graça. Vamos, de modo especial, né, diante do Santíssimo, né, na imagem de Nossa Senhora aqui ao lado, rezar ao Senhor, pedindo essa graça de poder toda a nossa vida e os nossos atos decorrer sempre para a sua maior honra e glória. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida. Bem, gente, espero que vocês estejam aí aproveitando bem este tempo dessa quarentena, né? E que tenham prestado bem atenção agora na palestra do Padre, para que possam justamente aproveitar o tempo, né? Como diz nosso amigo Rodrigo, o mal não entra em quarentena, então o bem tampouco tem que entrar. Então que vocês possam estar realmente aproveitando e saber que Deus, na sua benevolência infinita, está permitindo isso por um bem maior. E eu pensando justamente quando ia dar essa palestra, bem, penso que um dos motivos, um dos bens maiores que Deus pode tirar desse tempo, e que de fato é o que Ele quer que nós tiremos, é que nós comecemos a repensar e a analisar muitas coisas em nossa vida. A gente muitas vezes na correria do dia a dia não tem tempo para dar essa freada e pensar: ei, peraí, para que eu estou aqui? Qual é o sentido da minha vida? O que eu estou fazendo com essa oportunidade única que Deus me deu? Então, e a gente, quando para analisar isso, aprende muitas vezes a valorizar, dar o valor devido a cada coisa. Dar o valor devido à família, dar o valor devido ao trabalho, dar o valor devido ao estudo, dar o valor devido principalmente a Deus. Penso que é um tempo que a gente pode aproveitar muito para colocar Deus ali no lugar que Ele tem que estar. Bem, e dentre uma dessas coisas que agora penso de que nós possamos analisar, viver e colocar no lugar, é o tema das nossas amizades. Das nossas amizades. Ou seja, quem são os meus amigos? Quem são os meus companheiros? Quem são aqueles com quem eu ando? São pessoas que me levam para Deus ou pessoas que me afastam mais deles? Então agora eu queria dar para vocês alguns pequenos pontos que vão nos escrever, vão nos explicar o que seria uma santa amizade. O que seria uma boa amizade? E eu começo me referindo com uma passagem da Sagrada Escritura, do livro de Eclesiástico, no capítulo 6, versículo 14. E que aí justamente é muito conhecido, essa passagem nos diz: o amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem o achou descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Um amigo fiel é remédio de vida e de imortalidade. Quem teme a Deus achará esse amigo. Quem teme o Senhor terá também uma excelente amizade, pois seu amigo lhe será semelhante. Já daqui dessa passagem a gente pode tirar dois princípios muito importantes. O primeiro é, olha só o que diz: o ouro e a prata não merecem ser postos em paralelo com a sinceridade de sua fé. Então, qual é a primeira conclusão daqui? Uma boa amizade, uma santa amizade, não vai ser baseada em bens materiais. Ou seja, olha só, o ouro e a prata não podem ser nem comparados a elas. Depois a segunda: quem teme a Deus achará esse amigo. Ou seja, a base de uma verdadeira amizade é uma base sobrenatural. A base de uma verdadeira amizade é Deus. Também, olha, agora vamos começar dividindo aqui em 5 pontinhos. Primeiro vamos ver a amizade no contexto geral, que é a amizade.
Depois vamos fazer a classificação da amizade, vamos dividir a amizade. Quais são os tipos de amizades? Depois vamos ver de uma maneira breve uma das principais más influências que se exerceu sobre a amizade, que foi todo o tema da revolução sexual, que trouxe prejuízos em muitos âmbitos e que um dos principais prejudicados foi a amizade. E depois, rapidamente, a amizade como meio de santificação e terminando alguns exemplos de santas amizades. Então, primeiramente, vamos tratar da amizade no contexto geral. O que é a amizade? A amizade é um bem que é reconhecido por todos. É muito difícil você encontrar alguém que negue o valor de uma boa amizade. Já Aristóteles, sendo um filósofo da Idade Antiga, antes mesmo da vinda de Jesus Cristo, em seu famoso livro chamado Ética Nicômaco, já nos descreve aí a virtude da amizade. Então ele fala, olha só, a amizade é uma das necessidades mais apremiantes da vida. Ninguém aceitaria estar sem amigos, ainda quando possuísse todos os demais bens. E ainda continua. A amizade não somente é necessária, senão que além disso é bela e honrosa. Louvemos os que amam seus amigos, porque o carinho que se dispensa aos amigos me parece um dos mais nobres sentimentos que nosso coração pode abrigar. Olha só o que diz Aristóteles. A amizade é um dos mais nobres sentimentos que o coração humano pode abrigar. Lembremos-nos que Aristóteles é um filósofo da Idade Antiga. Então não é só simplesmente um conceito católico da boa amizade, né? A amizade, para ser verdadeira, deve ser baseada na virtude. Bem, Santo Tomás de Aquino vai definir a amizade como uma benevolência mútua não oculta. O que quer dizer aqui, Santo Tomás de Aquino? Uma benevolência, que quer dizer que sim ou sim, a amizade tem que estar baseada em um bem. Bem, depois a gente vai ver que existem outros tipos de bens que não são tão bons, ou seja, não são o bem absoluto. Mas é necessário que para que seja uma amizade, tem que estar nessa base do bem, não importando qual seja, né? Aqui eu falo de qualquer tipo de amizade. Santo Tomás ainda não definiu a amizade verdadeira. Então tem que ser uma benevolência mútua, não oculta. Ou seja, por que não oculta? Porque é impossível que o outro, eu sou seu amigo, mas você não pode saber. Então, assim, eu quero ser seu amigo, mas você não quer ser meu amigo. Então aí não vai existir amizade, porque para que exista amizade, o outro tem que querer ser meu amigo e eu tenho que querer ser amigo dele, porque ninguém é amigo sozinho, né? E então, um fator X aqui da amizade vai ser a reciprocidade também, a mutualidade e a reciprocidade. O doutor Akinati ainda descreve mais à frente do seu tratado que o amor que eu devo ter para com Deus vai ser esse amor de amizade, vai ser esse amor de benevolência. Ou seja, o amor de amizade, olha só que ponto que chega. Ele deriva de uma virtude teologal, da principal das virtudes teologais, que é a caridade. Que a caridade que é o amor. E a sua ramificação da caridade vem aí a amizade. Então a nossa relação para com Deus não tem que ser qualquer tipo de relação, senão que também tem que ser essa relação baseada na amizade. Agora bem, já vimos o que é a amizade no geral, né? É justamente essa benevolência mútua. Então agora vamos ver os 3 tipos de amizade que nós temos. Então olha, existem 3 tipos de amizades baseados nos 3 tipos de bens que nós encontramos. E aí vamos ver, olha, pode existir um bem que seja útil, um bem que seja deleitável e um bem que seja honesto. Vamos lá, o que vai ser o bem útil? O bem útil vai ser aquele que eu vou buscar na outra pessoa ou na outra coisa uma certa utilidade. Então eu vou estar com ela enquanto ela possa estar me proporcionando alguma utilidade. Depois eu vou ter esse bem deleitável. E de que aí é um dos maiores problemas, né, que a gente encontra. De que esse bem deleitável vai ser o quê? Eu vou estar com a pessoa, eu vou ser amiga dela, enquanto ela pode me produzir algum deleite. Ou seja, enquanto ela pode me produzir algum prazer. E aí o terceiro que nós temos é o bem honesto, que é aquele bem que não é baseado em algo que possa me dar, ou algo que possa, ou algum deleite, algum prazer que possa me produzir, mas senão que a base dela vai ser
a coisa em si mesmo. Ou seja, eu vou amar aquilo não pelo que ele pode me dar, mas por aquilo que ele é. E aqui entra a amizade verdadeira. Então, baseado nesses 3 tipos de bens, vamos então ter os 3 tipos de amizade. Então, relembrando, essa amizade, que vai ser essa amizade deleitável, que eu só vou buscar o outro pelo prazer que ele pode me dar. Gente, aqui é muito triste da gente pensar numa realidade atual, né, que nós vivemos, de que, por exemplo, numa vida matrimonial, o marido e a mulher têm que ser os melhores amigos, um para com o outro. Os dois têm que viver como se de fato são os melhores amigos. E muitas vezes a gente vê de que esse valor da amizade dentro do matrimônio, muitas vezes pode parar aqui, simplesmente nessa amizade, nesse bem deleitável, que é simplesmente por um prazer que me possa produzir. E isso é o grau mais baixo em si da amizade. Por isso que a gente vê tantas crises matrimoniais hoje, né? Depois, outro tipo de amizade também, que vai ser a amizade útil, que eu simplesmente vou estar com meu amigo como uma espécie de comerciante, uma troca. Você me dá isso e eu te dou aquilo. Ou seja, enquanto você tem alguma coisa para me oferecer, eu sou seu amigo. A partir do momento que você ficar pobre, que você não tiver mais nada, acabou aqui nossa amizade. Que também não é uma verdadeira aí. Está baseado em alguma coisa que eu ainda posso receber. Agora sim, a amizade verdadeira vai ser aquela amizade baseada na virtude. A única coisa que eu vou buscar no outro vai ser a virtude nele mesmo. Ou seja, eu vou buscar ele mesmo. Não vou estar querendo tirar nenhum proveito. Então vai ser essa amizade baseada na virtude. Que também é muito interessante notar de que, já que essa é a única amizade que é baseada na virtude, é a única que pode também perdurar. Porque uma hora a utilidade acaba, uma hora o deleite acaba, mas a virtude não. A virtude é um hábito duradouro. Então, por isso que a amizade justamente plasma, essa amizade verdadeira, plasma a eternidade. Ou seja, não é algo que acaba, não é algo que tem um prazo de validade. Não é só como essa amizade deleitável, que chega uma hora ou outra, passou 10, passou 15 anos, acabou esse deleite, acabou essa utilidade. A amizade verdadeira, baseada na virtude, é plasmada na eternidade. Na eternidade, ela me leva até a eternidade. Ela não acaba. Agora eu vou ler simples para vocês. Olha, eu trouxe aqui também, claro que Jesus é o nosso melhor amigo e Nossa Senhora também, mas o meu outro melhor amigo está aqui, que é São João Bosco. Então eu não podia deixar de citá-lo aqui também nessa live, né? Então, São João Bosco, quando ele tinha 10 anos de idade, ele escreveu num livro muito bom para os que trabalham no meio da educação e tudo, muito recomendável ler, que são as Memórias do Oratório. Com 10 anos, olha só o que São João Bosco, ele não escreveu as Memórias do Oratório com 10 anos, ele escreveu quando ele já era grande. Mas esse fato ele narra e conta quando ele tinha 10 anos. Ele fala que aí ele aprendeu a classificar as suas amizades e a dividir a amizade em 3 tipos. E olha só o que São João Bosco, com 10 anos de idade, aprendeu a fazer. Olha só, ele fala: eu tinha os meus amigos divididos em 3 categorias: os bons, os indiferentes e os maus. Estes últimos, ou seja, os maus, eu os evitava a qualquer custo e sempre. Os indiferentes, bastava um trato de cortesia e de convivência. Com os bons, podia travar amizade sempre e quando fossem virtuosos de verdade. Essa foi minha firme resolução. 10 anos. Lembremos aqui, chegou a ser São João Bosco depois, né? Ou seja, chegou a ser santo. Chegou a ser santo por uma resolução que tomou aí, quando tinha 10 anos, possivelmente. Imagine, a época que viveu São João Bosco lá na Itália, era uma época caótica. Os meninos estavam perdidos ali na rua. Se ele não tivesse feito essa classificação, quem sabe se chegar não teria se perdido, né? Agora a gente chega num ponto também importante aqui, desse ponto, dessa palestra, que vai ser a má influência que teve a revolução sexual dentro da mesma amizade. E bem, a amizade foi uma das coisas
que foi mais prejudicada pela revolução sexual. Isso por quê? Isso porque, olha só, hoje em dia, as novelas, os filmes, as músicas, tudo me levam a pensar que não pode existir uma amizade verdadeira. Ou seja, de que há, na verdade, tudo aquilo, se eu me aproximo de alguém, ou se eu gosto de alguém, vai ser sempre por um interesse secundário. Nunca vai ser por um interesse puro. Vai ser sempre porque eu quero algo a mais do outro. E esse algo a mais, infelizmente, é visto de uma maneira muito impura. E já que eu coloco, olha só, toda a sociedade quer caracterizar a amizade num protótipo como esse, dessa revolução, de que eu quero algo do outro. Isso tira justamente o ponto X da amizade, que é de querer o outro, não por algo que ele pode me dar, mas pelo que ele é em si mesmo. Então é muito interessante a gente notar como o conceito de amizade hoje em dia é muito mal visto. Tanto que a gente fala, não, nós somos só amigos. Aí já começa, sei, só amigos, né? E tudo, como que se não pudesse existir uma amizade verdadeira, como se isso não existisse, o que é uma falsidade, o que é realmente um engano do demônio. Porque a virtude da amizade é tão grandiosa, é que essa revolução sexual quis justamente trazer o contrário, de que não pode existir uma amizade verdadeira. E aí eu vou ler para vocês um trechinho de que diz Lewis, falando justamente sobre essa revolução. Ele fala, a ideia de que dois seres humanos não podem dividir uma proximidade pessoal e uma relação significativa sem qualquer componente sexual, pressupõe que o ser humano, em todas as suas gloriosas e bagunçadas complexidades, não pode estar interessado em ninguém sem tentar obter algo, e algo físico. E ele fala ainda, continua. Aqueles que não podem conceber a amizade como um amor substancial, mas como um disfarce ou uma elaboração do eros, traem o fato de que nunca tiveram um amigo verdadeiro. E ele fala, para mim, a paisagem liberal que eles divulgam parece um abismo e um lugar solitário. Olha só, a paisagem liberal é, na verdade, um abismo solitário. E quantas vezes a gente se depara com essa realidade? De que podem ter pessoas que já encontraram seu grupo, que vivem rodeados de amigos, mas na verdade se sente solitário. Por quê? Justamente por isso, porque essa minha amizade ela é útil e ela só está buscando algum bem físico do outro. Então, a partir do momento que eu estou ali com eles, naquela hora, ai que felicidade, meus amigos, não sei o quê, voltei para casa, estou na minha depressão, estou na minha solidão, e que ninguém gosta de mim, estou no meu complexo de inferioridade. Por quê? Porque na verdade isso que eu penso que é uma verdadeira amizade não é. Isso não está me preenchendo, não está preenchendo a minha alma, não está me levando à busca do infinito, senão que está me levando totalmente para o outro oposto. E quantos jovens que a gente vê assim hoje em dia? Quantos jovens que a gente vê que por mais que estejam, ou a gente mesmo, em diversas situações que a gente pode estar rodeado de pessoas, mas que a gente se sente sozinho. E por isso, porque essa base da revolução que nos traz, não nos traz a verdadeira amizade, senão que nos traz o que diz Lewis aqui, um abismo e um lugar solitário. Esse liberalismo que a princípio nos querem colocar, né? E quando eu me dou conta disso, uma coisa é muito necessária que eu faça, e que pode ser que doe, que é muito difícil, mas é eu começar a classificar minhas amizades. Classificar, colocar e ver que realmente quem pode ser meu amigo e quem não pode ser meu amigo. Então aqui durante esses dias eu fiz algumas pesquisas, fui perguntando para algumas meninas, alguns meninos o que eles achavam que era amizade. E justo me chegou uma delas que eu gostaria de ler um pedacinho para vocês, porque me pareceu muito interessante. Que foi justamente a partir do momento que a pessoa conheceu mais a Deus, como que o significado da amizade também mudou para ela. Então aí eu leio para vocês, ela que escreveu. Ela fala, a nível pessoal, reconheço que minha interpretação, sentimento e vivência sobre uma relação de amizade tem mudado um pouco. Suponho que no dia de hoje tenho uma visão mais sadia e pura sobre o que implica ser amigo de alguém. Até o momento me limitava a desejar o bem da pessoa, em estabilidade emocional, saúde, bens materiais, prestígio e comodidade. Uma vida fácil
mas cheia de felicidade dada pelas coisas que nos oferece o mundo, mas que nos afastam de Deus. Eis aqui o ponto de inflexão: Deus. Todo aquele que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus, é tudo aquilo que nos impede de chegar à verdadeira felicidade, a santidade e o amor que Ele nos tem preparado. Querer a uma pessoa, amá-la, é desejar sua plena felicidade, a qual se encontra estando com Jesus. E aí segue, né? Mas muito interessante, como uma vez que eu compreendo quem é Deus, como o sentido da amizade também muda, né? E ainda falando desse classificar as amizades, por que isso é necessário? É necessário principalmente porque nos diz até a Sagrada Escritura, olha só, é baseado na mesma Sagrada Escritura. No livro de 1 Coríntios, São Paulo fala: mas companhias corrompem bons costumes. E Santa Teresa de Jesus fala: quando dois não pensam do mesmo modo, como poderão amar-se por muito tempo? É amor que há de acabar com a vida. Pois se um não guarda a lei divina e por conseguinte não ama a Deus, olha que forte, diferentes hão de ser os seus destinos. Olha só, diferentes hão de ser os seus destinos. Por que eu tenho que separar? Porque não é possível que eu queira buscar a Deus e continue no mundo. Ou seja, não é possível que eu vou continuar com alguém que ainda está querendo me levar para o mundo se eu quero ir para o caminho de Deus. E aqui, também aí justamente pensando como que Deus no mundo travou uma única inimizade. Uma única inimizade foi travada por Deus, que é essa que é narrada no livro de Gênesis, no capítulo 3, que é quando Deus disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Então, olha só, nós muitas vezes querendo ainda continuar com amigos que nos levam para o mundo, estamos querendo conciliar uma amizade que é irreversível. Ou seja, Deus já no livro do Gênesis disse que ia colocar inimizade entre a geração da Santíssima Virgem e a geração do demônio. Então é por isso é muito necessário que eu saiba quem são os meus amigos, quem que eu tenho que continuar, o que eu não tenho. E aqui vocês podem me colocar uma interrogação: Madre, mas olha só, se eu me converti, o mais lógico é que eu queira levar os meus amigos à conversão também. Ou seja, o mais lógico é que eu queira justamente estar com esses meus amigos que estão maus, para trazê-los novamente a Deus. E olha só, isso realmente não posso tirar a razão de que é verdade, mas de que ainda continua sendo uma situação de muito perigo, porque muitas vezes não é isso que acontece. O que acontece muitas vezes? Que eu, na minha primeira conversão, no meu primeiro momento, essa minha efusão do Espírito Santo para querer converter o mundo, eu me coloco nessa situação, só que eu ainda não tenho uma base sólida, eu ainda não tenho uma base firme. Então, por isso, eu ainda não sou capaz de levar esse outro à conversão dessa maneira. Então, se eu agora recém me converti, estou aí, quero mudar as minhas amizades, mas quero converter os meus amigos antigos, quero que eles também conheçam a Deus, o que eu tenho que fazer? Primeira coisa, rezar por eles. É o principal que eu tenho que fazer. Nada demonstra mais alguém que eu amo do que quando eu estou rezando por ele, rezando pela sua salvação. E a segunda coisa, que é que eu posso evangelizá-lo através do exemplo. Ou seja, o exemplo que eu posso dar a ele. As palavras movem, mas os exemplos arrastam. Então, muitas vezes, quando a gente aí se converteu, até conversando outro dia com o padre sobre isso, de que eu posso ter, assim, no primeiro impulso de eu quero acabar com tudo, assim, do mundo, e eu já não tenho mais Facebook, eu já não tenho mais Instagram, não tenho mais WhatsApp, não tenho mais nada, porque eu quero mostrar que eu me converti. Só que muitas vezes a gente pode também utilizar esses meios para levar os outros à conversão. Então, por exemplo, eu tenho no meu Facebook, eu sempre tenho coisas muito feias. O que eu posso fazer? Então eu começo a tirar essas coisas feias que eu tinha, começo a colocar coisas católicas, começo a mostrar para as pessoas que eu mudei. Isso eu não preciso fazer estando lá ou falando pessoalmente, mas através do meu exemplo. Então a gente também não pode ser, a gente quando se converte assim também pode cair em dois extremos. Quando se converte depois de velho já também. Ou eu caio num erro
de que é de, não, agora que eu me converti, eu vivo dentro da minha bolha de sabão. Ou seja, eu não posso falar com você porque você vai me contaminar. Você vai me tirar do caminho certo. Isso tampouco aqui está errado, viu? Isso daqui também é um erro, não está certo. Porque eu também não posso ser quadrado. Eu tenho que aí usar a minha prudência, usar a minha inteligência para saber discernir as coisas. E tampouco tem que cair no outro extremo também, de que achar que agora eu sou São Paulo e que eu vou andar por todo mundo levando todos os meus amigos. Venham e se convertam como eu. Porque justamente essa graça da conversão é uma graça. Então, de que a principal maneira que eu tenho para conquistá-la é através da oração. Então, sim, se você tem amigos que você tem que deixar, não tema fazê-los, mas o ajudem rezando principalmente por eles. Bem, já terminando, passamos agora ao nosso penúltimo ponto, que vai ser a amizade como um meio de santificação. Roger Marin, no seu célebre livro da Teologia da Perfeição Cristã, diz que a amizade, ele coloca a amizade como um meio secundário de santificação. Ou seja, assim como fazer direção espiritual, participar da vida sacramental, as boas amizades também me santificam. E por que isso? Aí são 3 os pontinhos. Primeiro, a relação que eu devo ter para com Deus é uma relação de amizade. Olha só o que diz Jesus nos evangelhos: já não vos chamo servos, senão que vos chamo amigos. Ou seja, o servo, ele não termina de conhecer ao seu senhor, senão de que ele tem uma relação à distância. Ele tem mais uma relação de como? De que eu faço algo por ele, mas é ele lá e eu aqui. Agora o amigo não. O amigo é aquele que está próximo. O amigo é aquele que está ali para poder dividir as alegrias e as tristezas. Então, se Jesus fala que nós temos que ele já não nos trata como servo, mas como amigos, e se a relação que eu tenho que ter para com Deus é uma relação de amigo, como que eu vou poder ter essa relação se eu não conheço o que é ter um amigo de verdade? É como se eu falo, eu tenho que ver a Deus como pai. Deus é o meu pai. Mas se eu não tenho uma figura paterna aqui presente, me torna mais difícil essa relação. E a mesma coisa acontece com a amizade. Para que, se eu tenho aqui um amigo, que nós buscamos de verdade o bem, eu já sei como é que se trata o sobrenatural, isso ajuda também na minha relação com Deus. Depois, a segunda coisa é porque a amizade é um motor para a santidade. Ou seja, o que é que faz ali o carro arrancar, o carro ir? É o seu motor. E a amizade, dentro da busca pela santidade, funciona como um motor. E assim fala o nosso Papa Emérito Bento XVI. Quando se encontram 2 almas inflamadas pelo amor a Deus, elas aurem da amizade recíproca um estímulo extremamente forte para percorrer o caminho da perfeição. É o que nos testemunham a vida de São Francisco e Santa Clara, Santa Teresa d'Ávila e São João da Cruz e tantos outros santos. Então isso, a amizade é o meio de santificação, porque ela é o motor para a santidade. E a terceira coisa que nos diz por que ela é o meio de santificação, porque se eu tenho um bom amigo, eu tenho alguém aqui do meu lado que pode me corrigir. Ou seja, alguém que pode me impulsionar, alguém que pode me levar aí para a santidade. É muito interessante, sabe a gente dizer o quê? Muitas vezes quando a gente vai, por exemplo, assistir o filme São Francisco e Santa Clara, o irmão Sol e a irmã Lua, a gente vê São Francisco e Santa Clara naquele lindo gramado italiano, aquelas flores e pulando. Gente, isso também é uma fantasia de uma verdadeira amizade. Com certeza que a relação de São Francisco e Santa Clara não era daquele jeito. Porque uma amizade verdadeira, baseada na virtude, implica isso que a gente está vendo agora. Olha, o amigo é aquele que está ali do meu lado para me corrigir. Ou seja, o amigo vai estar ali do meu lado para dizer, olha só, eu penso que isso que você está fazendo está errado. Olha só, não é por esse caminho que você tem que andar. Ou seja, a verdadeira amizade implica sacrifício. A verdadeira amizade implica renúncia. Não é uma fantasia ou um conto de fadas. Senão que implica uma renúncia mútua de ambas as partes. Então, por isso que ela vai ser um meio de santificação, porque eu vou ter alguém ali do meu lado que vai me corrigir, que vai me mostrar qual é o caminho certo, vai me mostrar se eu estou desviando. E, bem,
Já para terminar, vou dar só alguns exemplos para vocês de santos que cultivaram entre eles a amizade. Santo Inácio de Loyola e São Francisco Xavier, dois grandes santos espanhóis. Santo Inácio de Loyola como muitos já conhecem, era cavaleiro, levou uma bala de canhão na perna, teve que ficar prostrado por muito tempo, aí se converteu, fundou a Companhia de Jesus. Um dia estava ele caminhando pelas universidades e viu de longe um jovem muito ativo, muito vigoroso, que era Francisco Xavier. Então ele olhou para Xavier e pensou: se eu conquisto Xavier, Xavier me conquistará o mundo. E foi assim que Santo Inácio converteu a São Francisco Xavier, o trouxe para a Companhia de Jesus, e depois São Francisco foi quem foi. Foi um grande evangelizador das Índias, um grande missionário. E durante a vida deles, eles cultivaram essa linda amizade. Para os que quiserem saber mais, existe um livro muito, muito lindo que se chama El Divino Impaciente, de José María Pemán. E aí ele justamente vai descrever, conta bem da história dos dois e descreve bem qual é esse trato de amizade que tinha. Depois, outro exemplo de santos que foram amigos entre eles: São João Paulo II e a Madre Teresa de Calcutá, como já foi falado, São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus, São Domingos Sávio e São João Bosco, Santa Teresinha com Santa Elizabeth da Trindade, Santas Perpétua e Felicidade, e assim muitos e muitos outros santos que foram amigos. Então, por isso, gente, a gente não tem que ter medo de cultivar essas boas relações. A gente tem que purificar nossa mente e colocar nela o conceito de uma verdadeira amizade. E de que uma verdadeira amizade é caminho para o céu. Quem achou um amigo encontrou um tesouro. Então a gente não tem que ter medo de que no momento de que agora, nossa madre, a maioria dos meus amigos, eu acho que então não são bons amigos. O que eu tenho que fazer agora? Então, primeiro, Deus não se deixa ganhar nunca em generosidade. Então, a partir do momento de que eu deixe de me relacionar com algum amigo, já me deram o sinal do tempo, então pode andar aqui. Eu deixo de me relacionar com um amigo porque ele me tira de Deus, ou que me tira do caminho de Deus, e que eu me afasto disso. Vocês acham que Deus não vai te mandar um amigo muito melhor? Não vai te mandar uma companhia muito melhor? A principal companhia, o principal amigo, o melhor amigo é Jesus. Isso a gente não pode negar. E a partir do momento que a gente aprende a ver Jesus como o nosso melhor amigo, como aquele que é o meu companheiro, aquele que eu posso confiar, aquele que vai estar em todos os momentos que eu precisar. Quando eu aprendo a ver em Jesus esse meu melhor amigo, ele vai se encarregar de mandar outras companhias, ele vai se encarregar de mandar outros amigos. E a amizade em si, como dizia o Marcelo Morcella, é justamente a comunhão dos santos. Ou, como eu falava outro dia também com uma outra amiga, é a comunhão dos que estão buscando ser santos, né? Ou daqueles que estão buscando viver em estado de graça. Então, de que se eu busco a Deus, se eu busco uma vida de santidade, Deus se encarregará dos meus amigos. Eu faço a minha parte de classificá-los e de não ter medo de me afastar de quem seja necessário. E Deus se encarregará de todo o restante. Então, gente, isso. Sigam aproveitando muito bem aí a quarentena de vocês. Não deixemos que o bem entre nessa quarentena. O bem é difusivo de si. Então, continue fazendo boas obras, continue buscando crescer na santidade. E viva Cristo Rei. E lembremos de rezar pelos aniversariantes do dia de hoje. Bom, obrigado, Amada, também. Foi, 20 segundos. Lembrar, como dizia Chesterton, que o menor tempo bem aproveitado se torna o nosso maior amigo, e o tempo mal aproveitado se transforma em nosso grande inimigo, né? Chesterton, um escritor cristão. Então agora vamos de modo especial receber a bênção final. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz, o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.